Meu nome é Camila, tenho 36 anos e, por mais estranho que seja, aprendi a aceitar que certas medalhas são mais pesadas quando ninguém vê. Eu uso o uniforme há tempo suficiente para saber que a farda protege o corpo, mas não o coração. E em família, o coração é sempre o primeiro a ser alvejado. Cresci numa casa onde meu pai era chamado de capitão, até mesmo pelos vizinhos, e onde hierarquia substituía afeto. Na minha infância, o único abraço que me lembro de receber foi no dia em que quebrei o braço, e ele, por breves segundos, esqueceu que estava criando soldados e não filhas. Depois disso, tudo virou silêncio, disciplina e comparação. Olhas a sua irmã, ele dizia, como se o simples fato de eu existir fosse uma ameaça à moldura perfeita que ele criava ao redor de Clara. Minha irmã era tudo que ele entendia como feminino. Delicada, bonita, obediente, com sonhos previsíveis. Enquanto eu... Bom, eu era o erro de cálculo que nasceu com sede de comando. Não foi surpresa quando, depois de 4 anos sem me ligar nem no meu aniversário, recebi um envelope rígido, branco, com brasão dourado no canto. Dentro, um convite formal para um jantar em homenagem aos 30 anos de serviços prestados à pátria por ele, agora reformado. Assinava como Capitão Augusto R.R. Nenhum pai, nenhum com carinho, apenas um lembrete do posto que sempre valeu mais que qualquer laço de sangue. No rodapé, uma anotação à mão, provavelmente escrita pela Clara, com letra apressada e esferográfica azul. Será importante. Vai ter gente da Marinha. Ele quer que todos estejam presentes. Li e reli aquele bilhete por horas. Eu, que já tinha visto coisas que ele jamais sonharia, que estive em países que ele mal localizaria no mapa, ainda era tratada como uma sombra a ser empurrada para os fundos. A filha errada, a mulher de farda que nunca foi orgulho, a cicatriz que ele se recusa a reconhecer. Poderia ter recusado. Já recusei convites maiores. Já deixei de ir a enterros, a casamentos, a cerimônias que me exigiriam mais do que minha alma podia pagar. Mas por alguma razão, nesse dia, eu disse a mim mesma, dessa vez vá. Não por ele, não por Clara, não por um jantar. Mas porque parte de mim queria olhar nos olhos de quem sempre me mediu com régua torta e dizer, sem palavra alguma, que eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu venci. Passei os dias seguintes me preparando como se fosse uma operação militar. Não por vaidade, mas por estratégia. O uniforme estava fora de cogitação. Meu pai deixaria claro que o jantar era civil. Nada de aparecer fardada como se isso fosse mérito. Ele já dissera antes em outras ocasiões. Então vesti o que melhor me representava em silêncio. Um vestido preto simples, reto, sem detalhes, sem enfeites. Meu cabelo preso, maquiagem quase invisível, e no pulso, meu relógio de operações. O mesmo que ainda marcava os segundos da missão que me tirou por 2 anos do radar de toda a família. Ninguém nunca perguntou onde eu estive. E eu nunca contei. Aquilo sempre foi uma ferida entre nós. Eles não queriam saber, e eu não tinha interesse em dividir. Éramos uma família no papel, e apenas isso. O jantar foi marcado num restaurante caro, de fachada colonial, desses que ostentam adega climatizada na entrada e garçons com luvas brancas. Cheguei antes do horário, por instinto. Sempre me ensinaram que quem chega antes observa melhor. E eu queria observar. Vi quando Clara chegou com o marido e os filhos, sorridente, como se o mundo inteiro estivesse num comercial de margarina. Vi meus tios, primos, amigos antigos da vizinhança, todos com roupas caras, cumprimentando-se com aquele entusiasmo forçado que famílias treinadas mantêm para disfarçar fraturas antigas. Meu pai ainda não havia chegado. Quando chegou, foi como se um ministro estivesse entrando. Todos se levantaram. Clara quase o aplaudiu. E ele, de blazer escuro, com decorações na lapela, cabelos tingidos para esconder os anos que a arrogância não perdoava, ergueu o queixo e sorriu. Passou os olhos pela sala como quem inspeciona uma tropa. E quando me viu, hesitou. 1 segundo apenas. Depois assentiu com a cabeça como quem diz, você fez o mínimo esperado. Não houve abraço. Nem aperto de mão. Ele passou direto por mim, como quem contabiliza presenças. Sentei-me no lugar mais distante da cabeceira, ao lado de uma tia que mal lembrava meu nome. Durante o jantar, os discursos começaram. Clara falou sobre como o pai era um exemplo de bravura, de liderança, de valores. Meu tio falou sobre os tempos de juventude, as histórias de quartel, as marchas, os acampamentos. A cada palavra, eu mastigava devagar, em silêncio. Eu era invisível. E sempre fui, até que meu pai se levantou, taça em mãos, com aquele olhar altivo que ele sempre usava quando queria controlar a sala, e disse, hoje celebramos minha trajetória. E claro, também a família que me sustentou.
Alguns filhos nos orgulham mais do que outros. E infelizmente outros apenas nos decepcionam. A frase caiu como chumbo na mesa. Ninguém disse nada. Alguns olharam para os próprios pratos, outros para mim. Clara apertou os lábios. Meu pai sorriu, como se nada tivesse sido dito demais. Mas deixemos isso de lado. Hoje temos um convidado especial. Um homem que foi meu braço direito na Marinha. Alguém que representa o que é ser um verdadeiro militar. Um homem com quem todos aqui deveriam se espelhar. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Ele virou-se para a entrada do salão, indicando com a mão a aproximação de um homem alto, de queixo firme, fardado com condecorações visíveis, ombreiras pesadas, e olhar de quem já havia visto mais do que gostaria. O salão silenciou. Todos se levantaram, inclusive eu, não por respeito ao meu pai, mas por instinto profissional. E foi ali, naquele instante exato em que os olhos do tal homem cruzaram com os meus, que o ar pareceu congelar. Ele parou, literalmente. Ficou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. As pupilas dilataram. A mão que levava ao cumprimento tremeu levemente. E em voz baixa, quase sussurrada, ele disse: "Você é a Viúva Negra?" O salão silenciou ainda mais, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Meu pai virou-se devagar para ele, confuso. Clara me encarava sem entender. E eu continuei ali, imóvel, com a postura firme, a coluna reta e o olhar tranquilo de quem passou tempo demais sendo subestimada. Não sorri, não chorei. Apenas permaneci, porque finalmente, depois de tantos anos, alguém naquela sala sabia exatamente quem eu era. E o que viria depois. Seria impossível de apagar. O nome ficou pairando no ar como uma sentença. Viúva Negra. Nenhuma explicação. Nenhum contexto. Apenas aquela expressão dita com reverência, medo e surpresa por alguém que até segundos antes se apresentava como o braço direito do meu pai. A sala congelou por longos segundos, até que uma tosse discreta de minha tia quebrou o vácuo. Meu pai disfarçou com um riso breve e desconfortável. Deu 2 tapinhas no ombro do homem e sussurrou algo em seu ouvido, tentando retomar o controle da situação como quem acha que ainda está diante de recrutas. Mas o rosto do convidado havia mudado. Ele já não sorria. E embora tentasse disfarçar, seus olhos não me deixavam. Era como se tentasse associar a mulher de vestido preto discreto, sentada à margem da mesa, com as histórias que provavelmente ouvira em corredores abafados, em dossiês sem nomes, e em relatórios assinados por comandantes que só se pronunciam em casos extremos. Porque esse era o meu mundo. A parte da Marinha que meu pai nunca quis enxergar. Aquela onde o heroísmo não tem palco nem palmas. Só cicatrizes. Mas naquela sala, ninguém parecia pronto para enfrentar isso. Todos voltaram lentamente aos seus lugares, como quem retorna de um lapso coletivo. E foi então que reparei. Meu lugar continuava sendo o mais distante da cabeceira. Como sempre foi. Na infância era o último prato servido. Na adolescência, o lugar vago na mesa quando eu decidia ficar no quarto. E agora, adulta, veterana, condecorada, ainda era a ponta fria de uma mesa onde o calor era seletivo. Ao meu lado, uma cadeira vazia. Do outro, uma prima distante que preferia atualizar stories a conversar. À frente, pratos finos, talheres de prata e copos que reluziam sob a luz amarela dos lustres. Tudo meticulosamente preparado para parecer perfeito. Mas perfeição não suporta a verdade. E a verdade estava ali, sentada, olhando em silêncio. Enquanto os outros se recompunham, Clara tentava recuperar o controle social da noite. Ela era boa nisso. Sempre foi. Sabia quando sorrir, quando dramatizar, quando pedir desculpas que parecessem sinceras. Agora, porém, seu sorriso tremia. Foi a primeira vez que vi minha irmã sem script. Ela levantou-se com a taça de vinho e fez um brinde improvisado. As mulheres da nossa família. Mesmo as que escolhem caminhos menos tradicionais. Alguns riram. Outros aplaudiram com hesitação. Meu pai sorriu. Não para mim, mas para a elegância com que sua filha favorita conseguiu camuflar o incômodo. Eles não sabiam o que fazer comigo. E por isso faziam o que sempre fizeram. Me reduziam. Logo após, vieram os sorrisos forçados, os pratos sendo trocados, o segundo vinho servido. Eu observava tudo com uma calma que aprendi a cultivar em campo. A calma que vem antes de um confronto. Não porque eu o provocasse, mas porque sabia que ele viria. O olhar do convidado especial, agora visivelmente desconcertado, me buscava de tempos em tempos, tentando talvez encontrar explicação para minha presença ali, ou para o apelido que escapou de sua própria boca. Viúva Negra. Ele conhecia. Aquilo estava evidente. E só o fato de conhecê-lo já dizia muito sobre onde ele esteve e com quem andou. Mas ninguém na mesa parecia querer mencionar o assunto.
Eles fizeram o que toda família disfuncional com aparência perfeita faz. Fingiram que nada aconteceu. E quando fingir falha, eles riem. A irmã fez piadas sobre minha cara de agente secreta. Meu pai, já com o terceiro vinho, brincou que o máximo que ela fez foi sumir por 2 anos e voltar com pose de James Bond. As risadas surgiram, algumas nervosas, outras sinceras, mas nenhuma verdadeira. E ainda assim, elas se espalharam pela mesa como praga, abafando o silêncio incômodo que ficou depois da palavra proibida ter sido dita. Viúva negra. Foi quando a sobremesa chegou que uma nova frase atravessou o salão como uma adaga. Você nunca trouxe ninguém, né, Camila? Disse minha tia com um tom de falsa ingenuidade. Nem namorado, nem filho, nem amiga. Parece que gosta mesmo de ficar sozinha ou de esconder coisa. A sala riu. Uma daquelas risadas que vêm em ondas, começando tímidas e crescendo conforme o constrangimento se distribui entre os alvos errados. Olhei para ela, depois para meu pai, que ria como se a piada tivesse sido genial. E por fim olhei para Clara, que fingia mexer no celular. Ninguém me defendeu. Mas eu não esperava que defendessem. Estavam apenas seguindo o script. A filha invisível, a irmã esquisita, a solteirona sem laços, a militar que foi longe demais. O que ninguém sabia era que a solidão que projetavam em mim era a minha escolha mais consciente. Eu vi o que o mundo fazia com os frágeis. Eu fui treinada para proteger, mas também para suportar o que ninguém mais suportaria. A ausência de companheiros ou filhos não era um buraco na minha vida. Era uma trincheira estratégica. Não havia ninguém para ameaçar, sequestrar, destruir. Eu era minha própria fortaleza, e era justamente isso que os incomodava. A noite seguiu entre brindes e confissões vazias, entre risos que escondiam recalques e elogios que pingavam veneno. O convidado da Marinha, cujo nome eu sequer lembrava, mal tocou na comida. Ele permaneceu sério, distante, observando-me como quem tenta juntar peças. Em certo momento, levantou-se para ir ao toalete, mas passou por mim e disse em tom baixo, quase formal: Senhora, eu achava que a viúva negra era um mito. Não respondi. Apenas mantive os olhos nele até que virasse o corredor. Ele sabia agora que o mito era real. E estava sentada à margem de uma mesa, onde ninguém percebeu que estavam na presença de uma lenda viva. Pouco antes do final do jantar, quando os cafés foram servidos, meu pai levantou-se mais uma vez. Ele adorava falar. Sempre adorou. Com a taça na mão e a voz embargada pelo álcool, começou um discurso que misturava autoelogio, história de quartel e orgulho disfarçado de modéstia. E então, apontando para o convidado, disse: Esse homem aqui representa a nata da Marinha. Se eu pudesse escolher um filho militar, seria ele. Olha só, tão respeitado, tão equilibrado, tão silencioso. E depois, com um sorriso torto, virou-se para mim. Ao contrário de outras que só trazem segredos e silêncio, mas nunca resultado. E foi nesse momento que entendi. Ele sabia. Sabia de algo. Talvez tivesse ouvido sussurros, talvez tivesse lido algo que não deveria, mas acima de tudo, ele sabia que não podia mais me ignorar, então escolheu me diminuir. Era sua única arma. Eu terminei meu café. Levantei-me lentamente, ajeitei o relógio no pulso e, com a mesma frieza que ele tanto valorizava nos outros, caminhei até a porta. Clara me viu sair e disse algo inaudível, mas ninguém me seguiu, porque para eles meu silêncio ainda era sinal de fraqueza. Só mais tarde perceberiam que o silêncio era meu campo de batalha, e que eu já estava em vantagem. O nome havia sido dito, e agora ele pairava no ar, como pólvora antes do disparo. No próximo capítulo viriam as perguntas, e as consequências. Voltei para casa naquela noite sem dizer uma palavra. Nenhuma mensagem, nenhum gesto, nem sequer uma expressão no rosto que denunciasse o que estava acontecendo por dentro. Treinei minha mente durante anos para suportar pressão, privação, silêncio, perda. Mas nenhuma missão secreta, nenhuma operação internacional, nenhum relatório codificado havia me preparado para o tipo de batalha que se trava dentro da própria casa, diante da própria família. E ainda assim foi ali que minha guerra mais longa começou. No dia seguinte, recusei os telefonemas de Clara e a notificação do grupo da família no aplicativo. Era aniversário do meu pai. E como sempre, haveria outro encontro, desta vez menor, reservado apenas aos íntimos, aqueles que sempre couberam na moldura que ele desenhou com tanto orgulho. Como nas últimas vezes, eu não estava convidada nominalmente, mas também não fui excluída diretamente. Era a forma que encontraram de me colocar no limbo, de me manter como espectadora tolerada, nunca como parte. Foi Clara quem insistiu como sempre para que eu comparecesse.
Por educação, ela disse. Ele ainda é nosso pai, ela repetiu. Vai ter uma surpresa, ela tentou. Surpresas no mundo de Clara nunca significavam coisa boa para mim. Cheguei com o mesmo vestido preto da noite anterior, os cabelos presos, expressão neutra, e a mesma postura que incomodava desde a adolescência. A comemoração era em casa, no salão de festas do prédio onde Clara morava com o marido. Meu pai, claro, estava no centro, rodeado por bandeiras dobradas, porta-retratos, livros de guerra e recortes de jornal amarelados. Era um altar em sua própria honra, e todos os que estavam ali pareciam cultuar não um homem, mas a imagem que ele tanto se esforçava para manter. Não houve abraço ao me ver, nem mesmo um cumprimento direto. Ele apenas disse em voz alta, para ninguém em especial: olha só quem resolveu aparecer. A renegada. Riram, alguns por nervosismo, outros por conveniência. Me mantive imóvel. Minha presença ainda era uma ameaça. E era isso que me mantinha firme. O evento teve um momento de fala, claro. Clara sempre organizava tudo em etapas. Discurso, vídeo, parabéns, bolo, fotos. Mas naquela tarde, ela havia preparado algo novo. Uma apresentação em slides com imagens da carreira do meu pai. Tudo começou com fotos em preto e branco. Ele ainda jovem, cabelo milimetricamente cortado, uniforme engomado, sorrisos duros e poses teatrais. Depois vieram as matérias de jornal, os certificados emoldurados, as condecorações que ele fazia questão de pendurar até no banheiro da casa antiga. As imagens passaram rápido, até que uma me fez prender a respiração. Uma foto de arquivo, antiga, sem rosto visível, apenas uma figura feminina de costas, carregando um fuzil em território internacional. Reconheci aquela imagem. Era da missão na Ásia. Era eu. Meu coração acelerou. Aquela imagem nunca foi pública, e mesmo sem identificação, mesmo sem nome, eu sabia que aquela era minha silhueta. Aquilo só podia ter vindo de um vazamento interno, ou de alguém muito próximo. E aí, logo depois da imagem, veio a legenda na tela. Uma mulher não identificada. Parte de operação internacional liderada por oficiais de alto escalão. Não foi nossa filha. Clara apertou o botão do projetor e sorriu. A sala caiu em gargalhadas. Foi quando meu pai se levantou e disse com taça em mãos. Tudo o que ela fez foi me decepcionar. Assim cru, seco, pontual. Poderia ter sido uma professora, uma enfermeira, uma advogada, mas preferiu brincar de soldado. Sumiu por 2 anos e voltou achando que é importante. Nenhuma medalha apaga a vergonha que trouxe para o nosso nome. Ele disse isso olhando nos meus olhos. E naquele instante entendi que não era mais uma guerra silenciosa. Era uma execução pública. Ele queria apagar minha história ali, com palavras ditas com elegância de sociopata, diante de uma plateia domesticada. Ninguém reagiu. Clara continuou sorrindo, visivelmente desconfortável. Meu tio tossiu. Uma prima abaixou os olhos. Mas ninguém interveio. Não era novidade, afinal. Eu sempre fora o peso, a página que eles queriam arrancar do álbum de família, e agora tinham coragem de verbalizar. Não me levantei! Não rebati. Não chorei. Apenas sentei ali em silêncio. Mas por dentro uma movimentação começou, como em campo de guerra, quando o silêncio antecede o bombardeio. Eu nunca fui boa em responder com palavras. Mas estratégia? Essa era a minha linguagem. E eles acabaram de assinar, sem perceber, a própria convocação para a resposta que eu planejava há anos. Depois do discurso, meu pai chamou ao centro um convidado. Este aqui, disse, é o homem que representa o verdadeiro espírito militar. O único que, se fosse meu filho, eu teria orgulho de ver em farda. O homem se aproximou. O mesmo do jantar anterior. O mesmo que me reconheceu. Mas agora ele parecia desconcertado, dividido, quase culpado. E foi nesse momento, diante de todos, que ele virou-se para mim. Hesitou. E sussurrou, alto o bastante para que todos ouvissem. Senhora, com todo o respeito. A senhora é a viúva negra da Marinha, certo? A sala parou, como se alguém tivesse puxado o fio de energia. Clara empalideceu. Meu pai franziu o senho, surpreso. E eu finalmente levantei-me. Não por vaidade, não por orgulho, mas porque minha posição agora exigia presença. Encostei as mãos na mesa, ajeitei a postura e caminhei até o centro do salão. Olhei para ele e disse em tom baixo e firme. Você pode confirmar isso? Ele assentiu, com os olhos cravados em mim. Sim, senhora. A senhora salvou minha vida em uma operação há 5 anos. Eu vi com meus próprios olhos. O que a senhora fez virou lenda, mas nunca mencionaram seu nome. Meu pai estava estático. Seu braço direito acabara de reconhecer que o mesmo nome que ele ridicularizava era, na verdade,
Um fantasma que salvava vidas e carregava operações nas costas, enquanto ele exibia seus troféus numa parede. Não precisei dizer mais nada. Meu silêncio ali era mais alto do que qualquer discurso. Voltei ao meu lugar e tomei um gole do café que já estava frio. Agora a mesa também estava. E pela primeira vez não era eu quem estava desconfortável. Ele se chamava Comandante Victor Tavares. Eu soube o nome apenas dias depois, quando seu contato apareceu na tela do meu celular, junto a uma mensagem curta, formal e inesperada. Se puder me conceder 10 minutos, acho que devo isso à senhora. Mas naquela tarde, na sala em que meu pai me expôs, ele era apenas o homem fardado que não conseguiu conter o tremor na voz ao me reconhecer. O homem que quebrou o script que todos ali ensaiavam havia décadas. Porque quando ele disse, diante de todos, "A senhora é a viúva negra da Marinha, certo?" Ele não disse como uma pergunta. Disse como quem se dá conta de que está diante de uma lenda que nunca esperava encontrar fora do campo. O impacto foi imediato. Meu pai perdeu o fôlego por um segundo, tentando converter aquele momento em piada. Clara olhou para mim com uma expressão vazia, como se esperasse que eu negasse. A sala mergulhou num silêncio denso, desconfortável. Mas eu não neguei, apenas mantive o olhar firme. Não por arrogância, mas porque por mais que tentassem me apagar, o que eu vivia existia. E agora, não estava mais escondido. Victor recuou um passo envergonhado. Eu sabia o que aquilo significava para ele. Conhecia aquele tipo de reação. A culpa de alguém que sobreviveu a algo grande demais para agradecer de verdade. Ele abaixou os olhos, recompôs a postura e sussurrou. A senhora me tirou da zona vermelha. Naquela missão. Eu reconheci o distintivo. E os olhos. Ninguém esquece o olhar de quem puxa você de volta do inferno. E depois se calou. A voz dele cortou o ar. Todos ouviram, mas ninguém entendeu o que ele realmente estava dizendo. E era isso que me protegia, e os aterrorizava. O peso da dúvida, do mistério. As palavras que pairavam sobre eles sem manual de instrução. Viúva negra. Zona vermelha. Missão. Olhos. Era como se eu falasse uma língua estrangeira que eles nunca se deram o trabalho de aprender. E agora, pela primeira vez, se viam cercados por ela. Meu pai tentou intervir. Victor, você deve estar confundindo. A Camila nunca participou de missão nenhuma. O tom dele era irritado, ríspido, quase infantil. Ele falava como quem tenta retomar o controle de uma sala que escapou de suas mãos. Mas Victor não respondeu. Apenas permaneceu de pé, olhando para mim com uma espécie de respeito que não pode ser fingido. Era um reconhecimento que nem todas as patentes do mundo podiam exigir. E meu pai sabia disso. Foi Clara quem quebrou o momento, como sempre fazia. Ela se aproximou de mim com um sorriso de controle de danos, colocou a mão no meu braço com delicadeza ensaiada e disse, em voz alta: Gente, claro que a Camila é importante. Cada um tem suas conquistas, né? Mas hoje é sobre o papai. Era a tentativa final de empurrar minha presença de volta para o canto da sala. Um gesto doce por fora, cortante por dentro. E funcionava. Sempre funcionava. Mas não dessa vez. Porque o que Clara e meu pai ainda não entendiam é que aquilo não era mais sobre presença. Era sobre ausência. Sobre tudo que eu suportei fora daquela sala. Sobre o que construí sem que eles soubessem. E principalmente sobre o que eu decidi nunca dividir. Eles não sabiam que a Viúva Negra não era só um apelido. Era um status operacional. Era um nome usado quando a missão envolvia risco extremo, isolamento absoluto e total ausência de erro. Um nome que surgia quando alguém precisava fazer o trabalho que nenhum outro aceitava. E eles estavam diante desse nome, sem saber como lidar. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Tias, primos, amigos. As palavras circulavam. Viúva Negra. Missão. Marinha. Um desconforto que se espalhava devagar, como fumaça. E eu sentia o pânico não declarado de quem percebe que pode ter julgado alguém sem sequer conhecer a superfície da história. Meu pai sentou-se devagar, olhando para a taça de vinho como se ela pudesse explicar o que acabara de acontecer. Pela primeira vez, ele não tinha reação pronta. Estava sem script. E pela primeira vez, isso me deu paz. Victor se aproximou de mim, mantendo a formalidade. Eu peço desculpas por ter dito seu nome operacional. Foi imprudente. Eu o encarei e respondi com um aceno quase imperceptível. Não foi imprudente, eu disse. Foi inevitável. E ele entendeu. Porque há um momento em que a verdade não cabe mais dentro do silêncio. E naquele jantar, meu silêncio havia se rompido. Pouco depois pedi licença e saí. Sem fazer cena, sem discursos. Apenas saí, como quem fecha um arquivo confidencial após ser finalmente lido. Deixei para trás as taças, os risos nervosos, as caras confusas, e subi as escadas sozinha, como tantas vezes fiz na infância, só que agora sem medo.
E pela primeira vez meu pai não me seguiu com os olhos. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento, sentei-me em frente à janela e deixei o ar entrar devagar. Meu celular vibrava com mensagens que eu não queria ler. Pessoas que nunca me olharam nos olhos agora queriam explicações. Clara me enviou um áudio longo dizendo que papai estava abalado e que aquilo não precisava ter sido dito em voz alta. Como se fosse eu quem tivesse começado a guerra. Como se não fossem eles que passavam a vida tentando me fazer menor para que o mundo deles coubesse no espelho. Na manhã seguinte, abri minha caixa de documentos. Tirei dela a pasta preta com carimbo de sigilo expirado. Dentro, relatórios, registros, cópias de comunicações internas e uma única carta manuscrita, assinada por um almirante, agradecendo pelos serviços prestados em missões sem protocolo de retorno garantido. Aquela carta nunca fora divulgada, nem mencionada em promoção oficial. Era confidencial, mas agora começava a ganhar peso fora do papel. Na base da Marinha, meu nome era conhecido por poucos. A maioria apenas sabia do apelido. Viúva Negra. Uma entidade. Um fantasma. Uma profissional que entrava onde ninguém mais ousava. E agora, por uma brecha do destino, ou talvez justiça silenciosa, aquele nome finalmente havia sido trazido à superfície. Não por mim, mas por alguém que não aguentou ficar calado diante do que viu. Alguém que me devia a vida. E que soube reconhecer isso mesmo diante do homem que me negou a vida toda. Naquele dia percebi que algo havia mudado. E não era sobre fama nem sobre aplauso. Era sobre presença. Eu não era mais a filha que eles empurravam para o canto. Agora era o nome que ecoava mesmo quando eu não estava. E isso, ninguém mais podia apagar. O próximo passo não viria de mim, mas já estava em curso. Porque toda a verdade, uma vez revelada, começa a corroer as paredes da mentira como ferrugem invisível. E eu podia sentir as estruturas da farsa familiar começando a ceder. Quando ele disse, você é a Viúva Negra, ouvi algo naquela entonação que atravessou não só a sala, mas os anos que tentei esquecer. O nome não era oficial. Não estava em nenhum documento público. Não fazia parte de nenhum relatório acessível. E jamais fora mencionado nas conversas que aconteciam entre generais durante as visitas cerimoniais de fim de ano. Viúva Negra era um codinome de campo, criado não por mim, mas por alguém que viu o que acontece quando uma mulher é deixada sozinha atrás das linhas do inimigo e decide ainda assim cumprir a missão. Foi numa operação que sequer teve nome público e que até hoje muitos fingem que não aconteceu. Uma inserção noturna, sem autorização diplomática, em uma zona marcada por silêncio e morte. Eu era a única mulher no esquadrão de 12, e mesmo entre eles, a dúvida sobre minha presença era visível. Não era incomum. A presença feminina em missões de infiltração profunda ainda era tratada como risco colateral por muitos. Mas o alto comando não me enviou à toa. Era uma missão de precisão, onde nada podia dar errado, e onde qualquer erro significaria o desaparecimento total da unidade. Nós não existíamos, nem nosso helicóptero, nem nossa presença em solo estrangeiro. Era uma operação negável. E quando você é enviada para uma missão que o próprio país pode negar, aprende a se bastar. Aprende que o rádio pode falhar, que o reforço pode não vir e que, no fim das contas, tudo o que você tem é sua mente, seu treinamento e seu silêncio. Caímos em uma emboscada no 5º dia. Ninguém esperava. O mapa estava errado. O trajeto livre virou armadilha. Disparos por todos os lados. 3 homens caíram nos primeiros minutos. Outros 2 sumiram na fumaça. Consegui arrastar um dos feridos para trás de uma estrutura de pedra, mas ele sangrava demais. Pedi reforço pelo rádio, mas a frequência já estava comprometida. Meu superior gritava ordens contraditórias enquanto perdíamos posição. E então, em vez de esperar ordens que não vinham, eu me movi. Peguei o que restava da munição. Arrastei o ferido para uma fenda rochosa. Improvisei um torniquete com minha própria camisa e deixei com ele um localizador de emergência. Depois fui, sozinha, a pé. Terreno hostil. O alvo era um armazém subterrâneo que continha informações que não podiam cair em mãos erradas. Eu tinha visto a posição antes da emboscada. Sabia que havia uma chance. Pequena, mas real. Quando me aproximei, vi 2 homens armados do lado de fora. Um deles falava alto. O outro ria. Fiz o que precisava. E entrei. Nunca repeti o que vi ali. Nem para os psicólogos da força, nem nos relatórios. O que fiz para que outros pudessem voltar. E se me tornei lenda, não foi pelo que destruí, mas pelo que salvei. Os arquivos estavam protegidos em um terminal de comunicação interno. Levei 5 minutos para copiar os dados, mais 3 para sabotar o sistema, 10 para sair viva. Quando voltei ao ponto de extração, o helicóptero havia retornado. Havia sangue no chão. E corpos.
O homem que sobreviveu, Victor, estava em choque. Havia levado 2 tiros, mas quando me viu, recobrou a consciência por tempo suficiente para sussurrar. Achei que sua viúva carregava tantos mortos nas costas. Eu o arrastei até o helicóptero. Ignorei a dor no ombro, a queimadura no tornozelo, e pedi que mantivessem a boca fechada até estarmos em segurança. Ele me chamou de Viúva Negra uma última vez antes de desmaiar, e assim ficou. O nome se espalhou, baixo entre os que precisavam saber, alto demais para os que preferiam ignorar. A mulher que voltou sozinha, a que não deixou os mortos para trás, a que cumpriu missão quando ninguém mais conseguiu continuar. Eu nunca reivindiquei esse nome, mas também nunca o neguei, e foi por isso que, anos depois, ao ouvir aquele mesmo sussurro vindo de um homem fardado, numa sala decorada com louros que nunca foram meus, eu entendi que aquela história, por mais que minha família tentasse apagar, não podia mais ser ignorada, porque ela sobreviveu ao silêncio, sobreviveu ao esquecimento, e principalmente, sobreviveu à vergonha que meu pai sempre carregou por ter uma filha que ele não conseguia controlar. Na volta daquela missão, fui recebida por 2 oficiais. Um deles tentou me parabenizar, o outro me entregou uma pasta. Dentro dela, um documento com meu nome real, uma advertência formal e um pedido para nunca mencionar aquela operação em lugar algum. Ela não existiu, foi o que disseram. Mas minha cicatriz no ombro esquerdo, a que hoje cubro com o cabelo preso, ainda existe. Assim como a dor no joelho quando esfria. Assim como o bilhete que recebi meses depois, sem assinatura, dizendo: alguns de nós jamais esquecerão. Obrigado por voltar e por trazer nossos mortos. Guardei aquele bilhete junto da carta do almirante e do meu distintivo preto, sem nome nem número de série. Esses foram os únicos reconhecimentos que tive. Na minha família nunca mencionei. Eles nunca perguntaram. Clara dizia que eu viajava demais. Meu pai dizia que eu fingia ser importante. A verdade nunca coube no vocabulário deles. E mesmo que eu dissesse, eles teriam rido. Porque a verdade deles era outra. A de que uma mulher só é digna de orgulho quando se encaixa nas expectativas de um homem. Quando não ameaça. Quando não quebra padrões. Quando não volta viva demais de lugares onde esperavam que ela morresse de vez. Agora, tudo isso começava a emergir. E eu via isso nos olhos de Victor. Um homem treinado, disciplinado, respeitado, mas que não conseguia esconder o desconforto de saber que aquela figura silenciosa no canto da mesa era a mesma que ele ouvira ser descrita, em sussurros, como lenda viva. Eu via no modo como ele hesitava ao falar, como não conseguia manter o olhar por muito tempo, como buscava aprovação com os olhos, não do meu pai, mas de mim. Era um homem que devia a própria vida a alguém que a mesa inteira desprezava. E agora não sabia como equilibrar isso. Na semana seguinte, ele me ligou. Disse que gostaria de conversar. Sem farda, sem formalidades. Disse que precisava esclarecer algumas coisas. Eu aceitei, porque parte de mim ainda acreditava que há pessoas que sabem reconhecer o que realmente importa. E porque eu sabia que o que viria depois exigiria mais do que silêncio. Porque quando a lenda é exposta, ela precisa escolher. Ou se cala de novo, ou começa a ser contada. E eu, depois de anos de silêncio, estava pronta para falar. Victor chegou 15 minutos adiantado. Veio sem farda, sem insígnias, apenas com uma pasta na mão e um olhar que evitava o meu. Nos encontramos em uma cafeteria vazia, no lado oeste da cidade, onde ninguém faria perguntas, e onde o silêncio poderia ser respeitado. Ele pediu café preto, sem açúcar. Eu apenas pedi água, não por estratégia, mas porque naquele dia eu sabia que precisaria manter minha mente limpa. Ele se sentou devagar, ajeitou a pasta sobre a mesa como se ela carregasse dinamite e respirou fundo antes de dizer qualquer coisa. Me desculpa por ontem. Eu nunca deveria ter falado aquilo em voz alta. Mas, quando eu vi você, eu congelei. Não sabia que a Viúva Negra tinha nome. E rosto. Eu fiquei calada. Não por frieza, mas porque essa frase, dita tantas vezes por homens como ele, era uma espécie de ritual. Eles precisavam dizer, como quem expia uma culpa. Ele olhou para os lados, depois de novo para mim e perguntou: posso confirmar com você? Aquela missão no Sudeste Asiático, em 2015, foi você que puxou a evacuação do setor oeste, certo? Eu era o tenente da Companhia 9. Eu fui o segundo a cair. Eu confirmei com um gesto simples, só isso. E então ele falou mais baixo, como quem recita um segredo. Disseram que quem sobreviveu naquela evacuação só conseguiu por causa de uma mulher. Mas ninguém nunca confirmou. Diziam que era uma sombra. Uma mulher sozinha, de rosto coberto. Alguém que atirava como se não tivesse tempo de respirar. E então completou. Eu achei que tinha alucinado. Não era alucinação.
E o que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que aquela missão foi o dia em que eu quase deixei de existir. Não profissionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Porque há operações que não matam o corpo, mas destroem a alma com delicadeza cirúrgica. E a daquele ano foi uma delas. A missão começou como todas as outras. Um pacote fechado, 4 dias de infiltração, extração silenciosa de informações e retorno por ponto secundário. Entramos por uma zona rural sob controle instável, monitorados por satélite, mas com interferência constante. Era como andar de olhos fechados em um labirinto de vidro. Qualquer passo errado estilhaçava tudo. Os sinais começaram no 3º dia. Interferência no rádio, mudança nos pontos de vigilância, desaparecimento de um dos drones auxiliares. Mas nada alarmava o comando. Ruído de operação, diziam. Só que ruídos, às vezes, são avisos. No 4º dia fomos cercados, não por uma tropa organizada, mas por forças locais, armadas, imprevisíveis, com equipamento suficiente para saber que não éramos civis. Levaram 2 de nós de surpresa. Os outros recuaram. Eu permaneci, cobrindo o flanco esquerdo com visão parcial e munição limitada. Quando vi que a linha de defesa estava prestes a romper, ativei o protocolo de emergência. Mas o rádio estava mudo, e foi ali que a decisão veio. Não por bravura, mas por desespero controlado. Eu corri para o ponto de extração sozinha, mapeando mentalmente o que sobrara da missão. A informação estava perdida. Os homens estavam dispersos. A chance de voltar inteira era inferior a 20%, mas eu não tinha opção. Foram 12 horas escondida em vegetação densa. Ouvi passos, ouvi gritos, ouvi tiros. Em determinado momento, perdi sangue. Um estilhaço cortou minha perna direita. Rasguei parte da manga para estancar. Usei terra para conter o sangramento. Não havia alívio, só foco. Eu precisava chegar à coordenada final antes que o helicóptero fizesse o último sobrevoo, e eu consegui. Mas não sem pagar o preço. Cheguei rastejando, suja de sangue seco e lama. Havia um sobrevivente esperando, mas inconsciente. Era Victor. Estava ferido no ombro e no abdômen. O piloto hesitava em decolar com o peso adicional, mas eu ameacei. Se você levantar voo sem ele, eu derrubo essa aeronave no tribunal militar. O piloto me reconheceu. E voou. No retorno, passei por 3 dias de isolamento. Não por causa do ferimento, mas porque me disseram que o que houve ali não seria documentado. O Estado não autoriza missões que não existem, foi o que me disseram. Fiquei semanas em silêncio. E foi ali, naquele limbo, que começaram a me chamar de viúva negra. Primeiro em tom de alerta, depois em tom de respeito, e por fim, em tom de temor. Não porque eu era invencível, mas porque eu era a que voltava. Sempre. Victor fechou a pasta e disse: "Você mudou minha vida. Mas eu traí você naquela sala, porque me calei, porque deixei aquele homem, seu pai, humilhar você sem reação. E ainda assim, você permaneceu ali, sem fugir, sem pedir reconhecimento. Como em campo. Eu apenas disse: você não traiu. Só não estava preparado." Ele assentiu. E me perguntou: "Posso te ajudar de alguma forma?" Eu disse: "Pode. Da próxima vez que alguém tentar me apagar, apenas diga o que sabe." Nada mais. Nos despedimos sem abraço. Apenas com o silêncio confortável de quem reconhece a grandeza em outra pessoa sem precisar provar nada. E naquele mesmo dia, tomei a decisão que havia adiado por anos. Abrir o armário onde guardava a pasta vermelha, onde além das medalhas não entregues, dos relatórios negados e da carta do almirante, havia algo que eu mesma nunca quis usar. Pendrive, com imagens, arquivos, relatórios, vídeos, provas. Não para o mundo, mas para a família que sempre disse: ela não fez nada de importante. Porque agora eu estava pronta. A próxima vez que me perguntassem quem eu era, eu não diria mais que fui ignorada. Eu diria fui invisível. Porque precisava ser, mas invisível. Não é o mesmo que insignificante. E eles estavam prestes a entender essa diferença. A medalha estava ali há anos, dentro de uma caixa pequena, retangular, de veludo escuro e dobradiças gastas, guardada no fundo do meu armário, atrás das pastas, das lembranças, dos uniformes antigos e dos documentos que ninguém fora autorizado a ver. Eu a pegava às vezes, raramente, e só nos dias em que duvidava de mim mesma. Ela nunca fora exposta. Nunca estivera sobre a estante da sala. Nunca ganhara moldura, nem menção em reunião de família. Ao contrário daquelas que meu pai tanto ostentava, colocadas sob holofotes, penduradas nas paredes como se fossem certificados de moral irrepreensível. As dele sempre tinham lugar. A minha nunca teve sequer o direito de existir. Mas naquele dia eu a tirei da caixa. Era pesada, não pelo metal, mas pelo que ela significava.
Aquela medalha fora entregue em mãos. Sem cerimônia, sem fotógrafos, sem família. Apenas eu, 2 superiores e uma pasta selada. Por serviços extraordinários e conduta inabalável em zona hostil. Assim dizia o texto, impresso em fonte padrão, carimbado no canto com o brasão oficial e acompanhado da exigência de que a medalha não fosse exibida em contextos públicos ou não militares, a fim de preservar a confidencialidade da operação a que se refere. Assinei o termo. Guardei. E nunca falei sobre isso com ninguém, nem mesmo comigo mesma. Mas tudo mudou depois daquele jantar. Depois de Victor me olhar como quem finalmente vê um nome por trás da lenda. Depois de meu pai tentar me apagar com palavras. Depois de minha irmã sorrir para a plateia como quem apresenta a peça final de um teatro velho. E então, ali no silêncio do meu apartamento, eu a segurei nas mãos como quem segura um espelho. Não para me ver, mas para me reconhecer. E pela primeira vez, decidi que ela sairia da sombra. Não para a exibição, mas para a afirmação. Naquele mesmo dia, fui até a estante onde mantinha meus livros de guerra, táticas, estudos de psicologia de combate e mapas com anotações pessoais. Afastei tudo. Tirei uma moldura antiga de uma foto que eu nem gostava e encaixei ali, no centro da moldura, a medalha. A carta do almirante foi dobrada cuidadosamente e colocada abaixo dela, como legenda. E ao lado, em papel timbrado, uma citação extraída do próprio relatório da missão. Elemento feminino executou a evacuação integral do ponto vermelho com eficiência acima do padrão, sem perdas adicionais. Operação considerada bem-sucedida única e exclusivamente por sua intervenção. Era a primeira vez que eu via aquelas palavras fora de uma pasta. A primeira vez que eu permitia que minha história ocupasse espaço. Dias depois, chegou a mensagem que eu sabia que viria. Clara. Camila, por favor, papai quer resolver as coisas. Você sabe como ele é. Não guarda mágoa. Ele só se perde às vezes nas palavras. Acho que ele ficaria feliz se você viesse aqui. E se possível, traz aquela medalha que você diz ter recebido. Seria importante para ele ver. Acho que precisa disso para acreditar. A última frase me fez rir. Acreditar. Como se minha história fosse um mito a ser provado. Como se meu valor dependesse do veredito de um homem que jamais me perguntou como foi minha primeira missão, se eu dormia direito, se meu joelho ainda doía com o frio. Ele não precisava ver minha medalha. Ele precisava, isso sim, lidar com o fato de que ela existia mesmo sem sua permissão. Mas Clara nunca entenderia isso. Ela havia passado a vida inteira decorando falas, não ouvindo verdades. Mesmo assim, naquele fim de semana eu aceitei ir. Não por ele, não por ela, mas porque eu havia entendido que minha presença por si só já era o maior desconforto. E eu estava pronta para causar desconforto com elegância. Vesti calça jeans escura, camisa branca, cabelo preso como de costume. Sem farda, sem maquiagem, sem intenção de provar nada, mas com a medalha cuidadosamente presa ao colar que usava sob a camisa. Invisível, mas presente. Porque agora eu decidia como ela apareceria. Quando cheguei, o ambiente já estava montado para mais uma comemoração. Um almoço em família. O tipo de evento que parecia casual, mas tinha roteiro, falas e final programado. Meu pai estava na varanda, cercado por amigos da reserva, todos homens com o mesmo corte de cabelo, as mesmas piadas de sempre e a mesma forma de medir os outros pelo tom de voz e pela rigidez da coluna. Quando me viu, ele hesitou. Não me chamou, não sorriu, mas também não me ignorou. Apenas disse, veio. Bom, entrei sem responder. Vi Clara me observando de longe, com aquele olhar de expectativa travestida de carinho, como se torcesse para que tudo se resolvesse num abraço final e uma foto de reconciliação. Mas o que ela não sabia, ou fingia não saber, é que o que precisava ser resolvido não cabia numa imagem. O problema não era a ausência de afeto, era o excesso de controle. A tentativa de modelar minha existência a partir do que eles entendiam como aceitável. Almoçamos em silêncio, ouvindo o barulho dos pratos, os brindes ensaiados, os risos programados, até que meu pai pigarreou e disse alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Ouvi dizer que você tem uma medalha. Uma dessas que não pode mostrar para ninguém. É verdade, Camila? Os olhares se voltaram. Clara sorriu nervosa. Eu olhei para ele e respondi. Tenho. Várias. Algumas que você conhece. Outras que você nunca quis saber. Ele insistiu. E essa aí... Essa que o Victor falou. Ela existe? Soltei o botão superior da camisa, puxei a corrente e, sem dizer nada, coloquei a medalha sobre a mesa. Não foi teatral. Não foi raiva. Foi cálculo. A mesa silenciou. Meu pai a pegou com a ponta dos dedos, como quem toca em algo sagrado ou contaminado. Leu a inscrição. Virou. Olhou para mim.
Você ganhou isso mesmo? Eu assenti. Ele devolveu a medalha, mas não disse nada. Clara tentou dizer algo, mas mordeu os lábios. Um dos amigos dele comentou: Nunca vi essa condecoração. Eu sorri. Não é para ser vista. Levantei-me em seguida. Peguei a medalha, recolhi a corrente e coloquei-a de volta sob a camisa. Obrigada pelo almoço, disse. Mas já tenho o suficiente no estômago. E saí. No corredor, antes de chamar o elevador, ouvi Clara atrás de mim. Camila, você precisava mesmo fazer isso assim? Ele tá velho. Tava tentando entender. Virei devagar. Clara, o que ele tentou fazer a vida toda foi negar. O que eu fiz hoje foi mostrar que eu não preciso mais da permissão dele para existir. Ela não respondeu. Eu entrei no elevador. E pela primeira vez, senti que a medalha tinha encontrado seu lugar. Não na parede da sala, mas na minha voz. Depois daquele dia, eu não voltei a aparecer em nenhuma reunião de família. Nem precisei, porque de alguma forma, minha ausência passou a fazer mais barulho do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Clara tentou manter a normalidade, mandando mensagens curtas, dizendo que as coisas estavam se ajeitando, que meu pai andava mais calado do que o normal, que a medalha ainda estava sendo comentada, como se fosse uma anomalia na árvore genealógica. Mas eu não respondia, não por orgulho, nem por vingança, mas porque havia, finalmente, descoberto a força de não preencher mais os silêncios que os outros insistiam em deixar vazios. Aquela família passara a vida inteira fingindo que eu era menor. Agora, diante da prova de que meu nome tinha peso, e que o mundo sabia disso antes deles, o desconforto não vinha mais de mim, era deles, e era merecido. As mensagens começaram a mudar de tom. Primeiro eram tentativas de aproximação disfarçadas. Pai comentou de você hoje. Lembrei da época em que a gente brincava no quintal. Você ainda gosta de café amargo? Depois começaram a virar perguntas diretas, mas ainda desconfortáveis. Você realmente não pode falar sobre o que aconteceu naquela missão? Como foi que você virou esse codinome? Você está autorizada a contar pra gente ou é tudo segredo? E então vieram as mensagens vazias, de um pai que agora sentia vergonha em escrever e usava Clara como escudo. Teu pai perguntou se você vem no domingo. Ele disse que tem algo pra te mostrar. Camila, responde, por favor. Tá difícil, eu lia. E deixava ali, como ele deixou por tantos anos minhas palavras afundarem no silêncio. Eu não odiava meu pai. Nunca odiei. Mas o perdão é uma estrada que precisa de 2 pés caminhando. E ele ainda achava que o caminho era de mão única. Ainda acreditava que bastava chamar, e eu viria. Bastava negar por tempo suficiente e as memórias sumiriam. Mas o que ele não entendeu, e talvez nunca entenda, é que a minha maior força foi ter sobrevivido a tudo isso sem implodir. Ter me tornado o que me tornei, não por causa dele, mas apesar dele. As coisas começaram a sair do controle deles quando o vídeo do jantar vazou. Não fui eu quem divulgou. E sei que não foi Victor, mas em algum ponto da noite alguém gravou. Alguém deixou o celular apoiado no copo ou escondido entre os pratos. E alguém capturou aquele momento exato em que Victor me olha e diz, com aquela voz tensa e sincera: A senhora é a viúva negra da Marinha, certo? Foi postado num perfil pequeno, de uma prima que vive em busca de curtidas. Ela achou que estava mostrando um momento curioso da família. Talvez tenha imaginado que aquilo seria engraçado, ou que renderia comentários. Mas o que aconteceu foi diferente. O vídeo viralizou, primeiro entre amigos da Marinha, depois em fóruns de militares, depois nas redes. E então, em grupos de ex-colegas meus, jornalistas, repórteres especializados, pessoas que já haviam ouvido o nome, mas nunca viram o rosto. Começaram as especulações. A legenda dizia apenas: quando o passado secreto aparece no meio de um jantar de família. E nos comentários começaram os nomes. Ela é real? Eu ouvi falar dessa mulher em 2016. Ela salvou uma tropa inteira na Operação do Sudeste, não foi? A viúva negra existe. E a resposta vinha em cadeia: sim, ela existe. E está viva. E tem nome: Camila. Nos dias seguintes, meu telefone não parou. Convites para entrevistas, pedidos de confirmação, mensagens de antigos colegas, até mesmo convocações de autoridades perguntando se eu queria formalizar minha imagem. Eu neguei todos, porque não era sobre fama. Nunca foi. Era sobre presença. Sobre o direito de existir sem ser apagada. E agora, mesmo sem abrir a boca, eu estava sendo ouvida. Clara ligou desesperada. Você viu o que está acontecendo? Você precisa tirar esse vídeo do ar. Pai tá transtornado. Eu apenas disse: vocês passaram a vida me apagando. Agora que alguém acendeu a luz, não sou eu quem vai desligar. Ela não respondeu. Acho que entendeu. Ou não.
mas não importava mais. Pouco tempo depois recebi uma carta impressa, uma raridade nos dias de hoje. Era do próprio Victor, manuscrita, formal, mas com traços de algo mais íntimo. Ele dizia: "Não sei se a senhora consideraria incorreto que eu diga isso, mas obrigado. Não apenas por me salvar, mas por existir. Por lembrar a todos nós que há mulheres cuja força não cabe em manchetes nem em álbuns de família. Que sua história seja contada quando e como a senhora quiser. Mas saiba, mesmo em silêncio, ela já está ecoando onde precisa." Dobrei a carta com cuidado e guardei com os outros documentos. Agora havia testemunhas, não oficiais, não forçadas, mas reais, e isso bastava. No domingo seguinte, uma nova mensagem, desta vez do meu pai, curta, sem vírgulas, sem tentativa de afeto. "Se você quiser vir aqui conversar, tem espaço." Não respondi. O silêncio que ele usou por anos agora se voltava contra ele, e não com ódio, mas com justiça. No final daquela tarde, sentei-me na varanda do meu apartamento e olhei para a cidade acesa. Pensei em todas as vezes em que esperei que alguém dissesse: "Estamos orgulhosos de você." Em todas as cerimônias em que fui ignorada. Em todos os abraços que não aconteceram. Mas agora eu entendia. O reconhecimento mais poderoso é aquele que chega quando você já não precisa dele. Meu pai passou a vida se esforçando para fazer com que eu me calasse. E agora, mesmo sem dizer uma única palavra, eu era a única voz que ele conseguia ouvir. A caixa vermelha sempre esteve ali, no canto inferior esquerdo do meu armário, entre pastas com etiquetas em códigos e relatórios datados em sistemas que nenhum civil saberia decifrar. Era pequena, discreta, mas tinha um peso que nenhuma outra coisa naquela casa carregava. Não por ser bonita. Na verdade, o tecido de veludo já desbotava nas bordas. Mas porque o que estava dentro dela era o até então minha única defesa contra a narrativa que minha família impôs sobre mim durante décadas. A de que eu não era ninguém. Naquela noite, depois de tantos olhares evitados, de mensagens ignoradas e de pedidos de retratação que não vieram, percebi que não precisava mais esconder a caixa. Não como ameaça, não como revanche, mas como fechamento. Era o último passo de uma caminhada longa demais, onde cada palavra silenciada me empurrou um pouco mais fundo na trincheira da invisibilidade. Agora eu estava emergindo, e levava comigo aquilo que eles nunca puderam destruir: os fatos. Abri a caixa com as mãos firmes, sem hesitar. Dentro, além da medalha que já havia mostrado, estavam os papéis mais importantes da minha carreira, os que ninguém nunca quis ver. O primeiro era o ofício assinado à mão por um almirante que, até hoje, permanece uma lenda na inteligência naval. A caligrafia dele era precisa, militar. A tinta azul. Reconhecemos com gratidão silenciosa o feito extraordinário da Tenente Camila A.M., cuja intervenção resultou na preservação de 11 vidas e na contenção de um vazamento estratégico que poderia comprometer a segurança de mais de 2 unidades operacionais no sudeste do continente. Seu nome será omitido por segurança. Sua honra, jamais. Eu li aquilo tantas vezes que já sabia de cor. Mas naquela noite algo mudou, porque eu sabia que não ia mais guardar só para mim. O segundo documento era mais técnico. Um relatório de missão com detalhes do ponto de entrada, os registros de evacuação, o inventário de armamentos utilizados e, principalmente, a gravação transcrita do momento em que, sozinha, eu assumi o comando após a perda de contato com o líder da unidade. Em letras maiúsculas, estava registrado: operação considerada bem-sucedida única e exclusivamente pela intervenção do elemento código Alpha FE-21, Viúva Negra. Essa linha nunca saiu da minha mente. Porque ela não precisava de poesia, era só a verdade. E havia por fim uma carta. Essa sim, a mais pessoal. Escrita por um dos soldados que sobreviveu. Nunca soube como ele conseguiu meu endereço. Nunca procurei saber. Mas a carta chegou 2 meses depois da missão, sem remetente. Nela ele dizia: "Senhora, me disseram para esquecer o que aconteceu. Me disseram para não falar. Me disseram para fingir que não foi você. Mas eu vi, eu lembro. E hoje estou vivo porque você entrou no meio do fogo e puxou cada um de nós como se fosse sua última missão. Não sei seu nome. Não sei se posso falar dele. Mas só queria que soubesse. Meu filho nasceu em fevereiro. E ele leva o nome de alguém que nunca fugiu do perigo. Chama-se Caio Camilo. Em sua homenagem." Fechei os olhos. Respirei fundo. Segurei o papel por mais 1 minuto, como se ele pudesse me devolver tudo o que perdi. Depois coloquei tudo em uma nova pasta. Uma pasta transparente. Sem carimbo. Sem cadeado. Porque não precisava mais esconder. Na manhã seguinte, bati na porta do prédio de Clara. Ela mesma veio abrir, surpresa. "Camila?" disse com um nó no tom. "O quê?
Chama ele, respondi. Não quero repetir. Ela hesitou. Depois saiu. 2 minutos depois, meu pai apareceu. Cabelo desarrumado, camisa aberta no pescoço, olhos fundos de quem dormiu pouco, ou com culpa. Não havia mais arrogância ali, só ruído. E um desconforto mal contido. É verdade? Foi a única coisa que ele disse. Como se ainda fosse meu superior. Como se minha vida precisasse de verificação dele. Entreguei a pasta em silêncio. Ele abriu. Demorou. Leu cada linha. Virava as folhas devagar. Lia de novo. Clara apareceu na porta. Parou de falar e ficou assistindo, como quem presencia um julgamento. Quando chegou a carta manuscrita, ele hesitou. Li nos olhos dele o que jamais saiu pela boca. Incredulidade, confusão, vergonha. Era tarde demais para orgulho. Era tarde demais para desculpas. Mas não era tarde para ver. Para finalmente ver. Por que você nunca disse nada? Ele perguntou. A voz saiu falha. Eu poderia ter gritado. Poderia ter jogado nele as 2 décadas de silêncio. As piadas. As vezes em que disse que eu era masculinizada. Desonra para a família. Uma aberração de farda. Mas não disse nada disso. Apenas... porque vocês nunca quiseram ouvir. Ele tentou falar de novo. Mas não havia mais palavras que pudessem consertar aquilo. Nem gestos. Nem prêmios. Eu nunca precisei do seu reconhecimento. Continuei. Mas precisava que você parasse de rir de mim. Fechei a pasta. Entreguei a ele. Fiquei ali por mais alguns segundos. Depois me virei. E antes de sair, completei. Essa é a última vez que eu trago provas. Da próxima vez, deixo que os outros contem. Na calçada, senti o sol tocar meus ombros como uma medalha que ninguém podia tirar. Nos dias seguintes, nunca recebi uma mensagem dele. Mas o que eu precisava fazer estava feito. E agora, o que viesse seria apenas consequência. A pasta nunca foi devolvida. Nunca pedi de volta. Nunca enviei mensagem perguntando se ele ainda a tinha, se guardou, se jogou fora, se rasgou em pedaços em um acesso de vergonha, ou se simplesmente fingiu que nada daquilo existiu, como sempre fez. Porque dessa vez, a dúvida não era mais minha. Era dele. E isso, por si só, já era mais do que qualquer pedido de desculpas poderia representar. Pela primeira vez, ele carregava o peso de algo que não podia controlar. Pela primeira vez, o silêncio vinha do lado de lá. Dias depois, o vídeo alcançou 30.000 visualizações. Não era viral para os padrões da internet, mas para um mundo militar fechado, cercado por códigos e confidencialidades, era o suficiente para levantar ondas. Chegaram até mim mensagens de nomes que eu não via há anos. Colegas que fizeram curso comigo e depois desapareceram no tempo. Oficiais que me conheceram apenas pelos relatórios. Homens que um dia duvidaram de mim e agora escreviam com cautela frases como "eu devia ter ouvido mais você" ou "você sempre teve algo que os outros não tinham". Silêncio que assusta. E entre essas mensagens, uma em especial. Era de uma mulher, capitã de fragata, mais nova que eu. Dizia assim: "Li seu nome em um dossiê anos atrás. Fui proibida de falar sobre isso. Mas naquela época, saber que você existia me deu forças. Eu entrei na Marinha por sua causa, mesmo sem saber se você era real. Agora eu sei. Obrigada por não sumir." Fiquei olhando para aquela mensagem por longos minutos, com o celular na mão, sentada na mesma cadeira onde tantas vezes chorei sem ruído, sentada sob o mesmo teto onde guardei condecorações como quem esconde cicatrizes. Aquilo me atravessou de um jeito que nenhuma condecoração jamais atravessou. Porque era o que sempre importou. Não reconhecimento, mas legado. E, de repente, o que eu suportei calada começou a ganhar voz em outras bocas. Mulheres começaram a me escrever. Não só militares, mas civis também. Advogadas, enfermeiras, professoras. Uma até me disse que mostrou o vídeo na escola onde trabalhava. Eles ficaram fascinados com o nome. Viúva Negra. Perguntaram se era filme. E eu disse, é vida real. É uma mulher real. Sorri. Pela primeira vez em semanas. Eu sorri sem raiva, sem sarcasmo. Sorri porque, enfim, a verdade estava fazendo o que sempre faz quando finalmente emerge. Ecoa. Não procurei mais meu pai, nem Clara, nem ninguém da família. Eles também não me procuraram, não diretamente. Mas soube por vias tortas que ele ficou mais quieto, que passou a comentar, com certo orgulho torto, que a filha dele serviu em lugares perigosos, embora nunca mencionasse o nome. Era o máximo de admissão que conseguiria. E estava tudo bem. Eu já não precisava que ele dissesse, porque o mundo agora dizia por ele. E isso sim era liberdade. Continuei minha vida sem mudar nada. Ainda acordava cedo. Ainda limpava minhas armas aos domingos.
Ainda anotava frases curtas no caderno ao lado da cama, como: "A primeira bala nunca vem do inimigo", ou "O verdadeiro ruído é o silêncio que vem depois da vergonha". Ainda fazia tudo sozinha, mas agora com outra presença dentro de mim, como se finalmente eu estivesse ocupando o espaço que sempre foi meu, mas que me ensinaram a deixar vago. E então um convite inesperado. Chegou por e-mail, com papel timbrado oficial. Conferência Internacional de Mulheres em Operações Militares. Rio de Janeiro. Mesa de honra. Nomes que silenciaram o inimigo. Meu nome estava lá. Camila A. M. Sem codinome. Sem sigilo. Fiquei olhando para o convite por horas. Não respondi. Não aceitei. Mas também não recusei. Apenas o imprimi. E ao contrário da pasta vermelha, esse papel eu coloquei na parede da sala. No lugar que durante anos meu pai encheu com imagens dos outros filhos, dos sobrinhos, dos cachorros premiados. O lugar que ele dizia que não era para enfeites de mentira. Agora, havia apenas uma folha A4 com um brasão dourado e meu nome impresso com todas as letras. Na semana da conferência, recebi outra ligação. Era Clara. Demorei para atender. Respirei fundo. Atendi. Ele quer ir. Quem? Nosso pai. Soube da conferência. Perguntou se pode assistir. Eu não soube o que dizer. Fiquei em silêncio. Camila, você não vai dizer nada? E então eu disse, pode ir, mas não vai ter cadeira reservada. E não vai ter nome na plaquinha. Se ele quiser escutar, que escute como todos os outros. Ela hesitou, mas depois disse apenas, tá certo. Ele vai. No dia do evento, o auditório estava lotado. Militares de vários países, mulheres condecoradas, oficiais da ativa, da reserva, civis e estudantes. O ar carregado de algo que nunca senti em lugar algum. Respeito que não precisava ser forçado. Fui chamada ao palco com outras 3 mulheres, aplaudida de pé. Ninguém sabia da história toda, mas sabiam o suficiente, e pela primeira vez isso bastava. Enquanto subia os degraus, procurei com os olhos no fundo do auditório, e lá estava ele. Camisa branca, gravata azul marinho, cabelo penteado para o lado como fazia nos tempos de cerimônia. Sentei-me à mesa, peguei o microfone e respirei. Não li discurso, não mencionei medalhas, não falei de missões. Só disse... Passei metade da minha vida escondendo o que fiz. E a outra metade sendo ignorada por quem devia se orgulhar. Mas hoje, eu percebo que a força não vem do que os outros enxergam. Vem do que a gente se recusa a apagar. E eu nunca mais vou apagar quem eu sou. Aplausos, fotógrafos, luzes, vídeo. Nada daquilo importava. Porque no fundo do auditório, entre rostos anônimos, havia um homem calado olhando para mim com olhos baixos. Meu pai não aplaudiu. Mas ele não saiu. E isso, vindo dele, era o máximo de honra que saberia oferecer. Depois do evento, ele esperou do lado de fora. Quando me viu, apenas disse, não sabia que... Era tudo isso. Era, respondi. E caminhei. Não nos abraçamos. Não nos despedimos. Mas ele ficou ali, parado, até eu sumir no fim da rua. Não precisávamos mais de palavras. Porque quando o mundo inteiro começa a saber quem você é, você, enfim, já não precisa mais explicar nada a ninguém. Nem mesmo ao seu próprio pai.